E aí, meus consagrados e minhas consagradas, tudo certo? Eu sou Rafael Rosendo, professor de Educação Física. Hoje teremos mais uma aula para o nono ano do ensino fundamental. Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com essa habilidade aqui, ó, analisar os fundamentos técnicos e táticos dos esportes, beleza? Então, para começo de conversa, vamos entender o que é tática. Bom, tática é a capacidade de tomada de decisão diante dos objetivos do jogo. Então, tática é aquela capacidade de procurar solucionar os problemas que aparecem no jogo, certo? São planos de ação que vão depender de cada situação específica de jogo. Então, é aquela capacidade do praticante de procurar respostas para os problemas que aparecem em determinadas situações de jogo. Isso é o que a gente chama de tática. A tática, ela responde a seguinte pergunta: o que fazer? Essa perguntinha aí, ó, certo? Então, tudo que está relacionado à procura de possíveis respostas para essa pergunta dentro da dinâmica do jogo é o que a gente chama de tática. Então, vamos ver um exemplo aí. Bota em tela cheia aí, por gentileza. Pronto, a gente tem aí uma imagem de uma partida de vôlei. Vocês podem perceber que o time branco tem a bola, tem a figura de um levantador aí próximo da rede, bem no meio da rede, que está próximo da bola e ele vai fazer alguma coisa, certo? Provavelmente ele vai fazer um levantamento para algum companheiro seu atacar. Então a gente tem aí 3 atletas já iniciando um movimento de salto, esperando receber essa bola para atacar. O levantador, ele pode levantar para qualquer um dos 3. A gente também tem um 4º atleta lá atrás no fundo, que também pode ser um eventual atacante dessa jogada, pode receber essa bola. E a gente também teria uma 5ª opção aí para o levantador, que seria passar essa bola para o outro lado ele mesmo. Passar a bola de segunda, como a gente fala no vôlei, tá? Então, a capacidade do atleta de decidir o que fazer frente a essas situações, como essa, por exemplo, é o que a gente chama de tática, beleza? Vamos ver outro exemplo. A gente tem aí uma figura de uma partida de futebol. A atleta que está com a bola está aqui na lateral esquerda e ela também tem uma série de possibilidades sobre o que fazer com ela. Ela pode passar essa bola para outro atleta que vem se aproximando dela, ela pode fazer um cruzamento para dentro da área, ela pode conduzir ela mesma a bola para tentar uma jogada individual e pode fazer tantas outras coisas, beleza? Ah, isso só está nos esportes coletivos e com bola? Não. Nos esportes individuais também tem aspectos táticos. Então, por exemplo, aí, nessa figura de uma luta de jiu-jitsu, as atletas vão estar decidindo a todo momento o que fazer. Qual membro atacar, se eu vou tentar uma torção, se eu vou tentar um estrangulamento, se eu vou pegar na manga, se eu vou pegar na lapela, se eu vou tentar inverter a posição, fazer uma raspagem, enfim, toda essa capacidade que o atleta tem de tomar decisões frente às situações de jogo, frente aos objetivos daquela modalidade, diz respeito ao aspecto tático, beleza? É importante ressaltar que a tática é diferente da estratégia. A estratégia também é um planejamento de ação, mas é um planejamento prévio, anterior à disputa, certo? E a tática não, é toda essa capacidade, como eu já falei, de tomada de decisão a partir da dinâmica de jogo. Agora vamos entender o que é técnica. Bom, técnica é o meio, é a forma, são os gestos corporais, os movimentos, que também são orientados pelos objetivos daquela modalidade esportiva, beleza? Então a técnica é a maneira de fazer, que também vai variar de acordo com as situações de jogo. Então, o movimento corporal que eu vou realizar, a técnica que eu vou realizar, vai depender da situação de jogo, vai depender dos objetivos daquela modalidade, certo? Então é a forma de fazer, é a técnica. A técnica responde a essa perguntinha aí, ó. Como fazer? Perceba a diferença. A tática, como a gente viu lá, respondia à pergunta o que fazer e a técnica responde à pergunta como fazer. Então, a gente pode perceber aí nesse exemplo, tem um atleta de basquete que vai realizar um arremesso, provavelmente um arremesso de 3 pontos, e ele realiza uma série de procedimentos corporais para conseguir realizar esse arremesso. Então ele salta de uma forma, ele movimenta os braços de uma determinada forma, a mão, ele coloca a força necessária para quê? Para atingir o objetivo dele, que é fazer a cesta. Outro exemplo aí, ó, um tenista vai atacar uma bola.
Então ele posiciona o corpo de uma maneira, as pernas, gira o quadril, estica o braço de uma determinada forma, inclina a raquete de uma determinada forma e coloca a força necessária para conseguir o quê? Fazer o ponto. Então todo esse conjunto de gestos, de movimentos corporais dizem respeito à técnica. E por fim, um último exemplo do futebol, de um chute de bico, um chute de dedão, como a gente conhece, né, popularmente. Então, dentro dessa situação de jogo aí, o atleta em questão escolheu como a melhor forma de fazer o chute de bico. Ele se viu numa situação onde ele decidiu chutar de bico e realizou a técnica de forma tão precisa que no exemplo em questão foi até gol, foi de uma semifinal da Copa 2002 entre Brasil e Turquia e foi o gol que deu a classificação para a final ao Brasil. Então, beleza, entenderam o que é tática, o que é técnica. Então, vamos seguir. Percebam que as duas estão interrelacionadas. Uma não se justifica sem a outra, uma depende da outra, tá? Não adianta eu saber o que fazer, eu tomar as melhores decisões, mas eu não conseguir executá-las, não dominar a técnica. Da mesma forma que não adianta eu ser muito bom na técnica, dominar os movimentos, os gestos, tudo, mas não saber escolher as melhores respostas para os problemas que me apresentam dentro da dinâmica de jogo. É tipo aquele peladeiro que a gente vê que é muito bom driblando, pedala, dá elástico, chuta de um jeito, chuta do outro, dá lambreta, é muito bom tecnicamente, mas não é o melhor peladeiro taticamente. Então, vou dar um exemplo, você está lá jogando com uma pessoa desse tipo e aí você se encontra numa posição privilegiada, esperando a bola para fazer o gol, jogando futebol, tá? Que eu não falei antes. Então, esperando a bola para fazer o gol e o camarada vai e tenta driblar um, driblar outro, passar por todo mundo, dar lambrete, fazer tudo e acaba perdendo a bola. Aí você fica, ô meu amigo, me ajude. Ou seja, ele representou ali uma boa qualidade técnica, mas não uma boa qualidade tática. Ele não escolheu a melhor solução, que seria passar a bola para um companheiro mais livre. Beleza? Então elas se relacionam. E quando a gente vai analisar os esportes, a gente também pode perceber essa relação, como nos exemplos a seguir. Uma jogadora de rugby decide passar a bola para uma determinada companheira, ou seja, ela realizou uma ação tática. Então ela se prepara corporalmente e realiza o passe, uma ação técnica, certo? Não adianta ela tomar a melhor decisão e não saber realizar. Da mesma forma que não adianta ela saber realizar, mas não fazer as melhores escolhas. Outro exemplo, um jogador de tênis percebe que seu adversário está posicionado mais para um lado da quadra e decide rebater uma bola rápida e profunda no lado oposto. É uma ação tática. Então ele ajeita o corpo, inclina a raquete corretamente e imprime a força necessária para isso. Ou seja, uma ação técnica. Percebem como isso está bem relacionado e está presente nos esportes? Isso aqui é interessante para vocês perceberem, para conseguir fazer o desafio que eu vou passar daqui a pouco, tá? Então vamos seguir. Ah, professor, esses aspectos técnicos, eles estão presentes em todos os esportes? Estão em todos os esportes, nos coletivos, nos individuais, nos esportes com interação com os adversários e sem interação com os adversários também. Porém, nos esportes coletivos de invasão, esses aspectos táticos e técnicos, eles aparecem em maior quantidade. Primeiro, o que são os esportes coletivos de invasão? São aqueles esportes onde eu preciso fazer a invasão territorial, invadir o lado adversário para conseguir o meu objetivo, para conseguir fazer o gol, para conseguir fazer a cesta, certo? Então, por exemplo, o futebol, o basquete, o handebol, o futebol americano, o polo aquático, o rugby, certo? São esportes coletivos de invasão. E eles têm como característica o elemento da imprevisibilidade, ou seja, acontecem muitas situações imprevisíveis, inéditas, que a gente não tem um planejamento anterior para responder àquela situação. Então, por conta do elevado grau de imprevisibilidade, os esportes coletivos de invasão têm uma riqueza em aspectos táticos e técnicos, certo? Então, sobre esses esportes, eu queria apresentar aqui para vocês os princípios operacionais dos jogos esportivos coletivos, que representam a base, representam a estrutura, ou seja, as ações prioritárias que as equipes, os atletas devem desempenhar. Então, esses princípios, eles orientam os atletas, certo? São 6, vocês podem notar aí.
3 ofensivos e 3 defensivos. Entre os ofensivos a gente tem manter a posse de bola, avançar em direção à meta. A meta, você entenda, a barra, a cesta, a end zone e marcar o gol. Então, também no lugar de gol, você pode colocar marcar a cesta, marcar o touchdown e por aí vai. Esses são os princípios ofensivos. Os defensivos são recuperar a bola, impedir o avanço adversário e evitar o gol, a cesta, o touchdown do adversário, certo? Então, para que serve isso? Porque isso é importante, como eu falei, para orientar as ações, tá? Para que os atletas consigam ter em mente as prioridades deles na dinâmica de jogo, certo? Também orienta os treinamentos, então é bom para os treinadores trabalharem com esses princípios e para quem assiste é bom para compreender melhor, conseguir analisar melhor qualquer esporte que você assiste, beleza? Percebam que os princípios eles estão relacionados, né? Então, enquanto uma equipe tenta manter a posse de bola, a outra equipe tenta recuperar a bola. Enquanto uma equipe tenta avançar com a bola, a outra tenta impedir esse avanço. E enquanto uma equipe tenta marcar o gol, a outra tenta evitar o gol. Certo, gente? Beleza? Seguinte, vamos passar o desafio aqui para vocês antes de terminar a aula. E o desafio vai ser o seguinte: assistir a uma partida de algum esporte coletivo, futebol, vôlei, basquete, qualquer um, e preencher a seguinte tabela. Vocês vão analisar os aspectos técnicos e táticos desse jogo que você vai assistir. A tabela está aqui para orientar vocês. Na tabela, vocês vão colocar aqui na primeira linha a identificação do evento. Então vocês vão dizer qual o jogo foi, de qual campeonato, de qual dia passou, em que horário. Vocês vão informar a identificação. E depois vocês vão listar 5 ações táticas e 5 ações técnicas que você viu naquele jogo. Vocês vão analisar o jogo, vão assistir e vão escrever para mim aí 5 ações táticas e 5 ações técnicas. A exemplo daquele que eu dei anteriormente, da jogadora de rugby e do tenista, lembram? Pronto. Vocês podem fazer isso com mais de um esporte, com mais de um jogo, fiquem livres, tá? Isso aqui é o mínimo. Então você vai preencher essa tabelinha e vai entregar para o seu professor de educação física. Beleza, galera? Então é isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Sigam aí ligados na TV Escola Jaboatão para mais aulas e até a próxima. Valeu!